Nessa quinta tivemos as semifinais da Copa BDL Beach Soccer, Taça NDTV. Foram dois jogos muito emocionantes que fizeram tanto brasileiros quanto argentinos ficarem de olho na quadra de futebol de areia. Reportagem é do Heitor Machado, vamos ver. Política de boa vizinhança. Barra da Lagoa, reduto argentino no verão da capital. Eles exibem com orgulho, cada um a sua paixão. As tradicionais canchas argentinas por aqui dão espaço ao futebol de areia. A atmosfera, convenhamos, não deve nada aos grandes palcos do futebol sul-americano. Nas últimas semanas foi assim. Dentro de quadra, os brasileiros em ação na Copa BDL. Fora dela, turistas e comunidade compenetrados. Dessa vez, valendo vaga na final. Não poderia ser diferente. A arena lotada. Bateria, bandeira, fogos e sinalizadores. A torcida do Força Jovem fez bonito e o time dentro de quadra correspondeu. Goleada por 6-1 para cima do Aroeira e mais uma final pro time da Fortaleza. Nossa torcida sempre junto com nós também, é outro jogador em quadra. Eu acho que esses detalhes fazem a diferença. Eu acho que toda a união e toda essa galera que faz tudo isso acontecer para nós é o que favorece o lado aqui. No segundo jogo da noite, sobrou emoção. Sem limites e só nós mesmo. O Sem Limites tinha a vitória nas mãos, mas no último segundo do jogo veio o empate. Nos pênaltis, vitória do só nós mesmo. Gol da classificação do só nós mesmo! Foi uma noite daquelas. Entre idiomas, culturas e tradição, uma paixão que une todo mundo. Caramba, hein? Narração emocionante do querido Pepeu Cardoso, voz do esporte também aqui nas ondas do rádio e da televisão. Muito legal. Agora, por falar em futebol, momento decisivo para o Figueirense. Deixa eu chamar o Cláudio Caticarte, que vai entrar com a gente aqui ao vivo nos estúdios do BG. Claudião, boa tarde. Pô, o Figueira tá em cima da brasa, né? É verdade, Polito. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Hoje um jogo tenso, viu, Polito? Um jogo em que o Figueirense faz a segunda partida nesse quadrangular da morte e precisa vencer, precisa reagir. Vamos ver aqui na tela, né? O jogo hoje é no estádio Orlando Scarpelli. Figueirense enfrenta a equipe do Joinville às 8 horas da noite. Dois gigantes que já fizeram, né, diversas finais do Campeonato Catarinense. Que situação. E, gente, vamos falar desse jogo, porque o técnico Márcio Zanardi, ele ainda não estreou, né? Porque o primeiro jogo dele lá em Brusque foi de erros antes, durante e no final do jogo, inclusive com uma coletiva patética no final, né? A equipe não desenvolveu o futebol, não teve a atitude que ele vendeu desde a sua, né, chegada aqui no estádio Orlando Scarpelli. Por isso, não estreou. E olha que hoje é o dia da estreia no Scarpelli, né? E aí a forma de a gente colocar, ele precisa fazer com que esse time compita, né? Ou seja, seja competitivo. E a gente vai colocar agora aqui na tela o campinho para tentar entender uma possível escalação. Os treinos foram fechados no estádio Orlando Scarpelli e a gente vai tentar entender uma possível escalação para a partida de hoje. A saída do Ezequiel na lateral direita, porque não funcionou essa ala direita, e a vinda do Léo Maia, que é um jogador que tem muito mais força, né, pelo corredor direito, jogador que é mais ofensivo do que o próprio Ezequiel. A manutenção da zaga para não também desconfigurar esse setor defensivo, com o Arthur Henrique aqui na lateral esquerda, que foi até relativamente bem. Foi um dos poucos jogadores que ainda demonstraram algo minimamente, né, interessante no jogo. O meio de campo com alteração, a manutenção do Breno e do Rafinha Potiguar, mas no lugar do Flávio, um meia de criação. O Figueirense não foi criativo, não teve, né, soluções no meio de campo, foi uma equipe inoperante. E o Dudu traía esse aspecto de construção para fazer essa ligação com o ataque. Importante retorno do Felipe Augusto, treinou normalmente, né, após o jogo lá em Brusque e vai fazer o apoio no ataque com Kaique e Igor Bolt. O Figueirense precisa vencer
porque senão vai ficar numa situação completamente constrangedora. Já é uma situação muito difícil, num caminho de rebaixamento e precisa modificar isso, viu? O Figueirense precisa vencer essa partida, porque senão o Marcílio Dias, vencendo o Carlos Renault, vai a 6 pontos e o Figueirense ficaria com 1, viu, Polito? Uma situação, um jogo de tensão, vai ter protesto dos torcedores na arquibancada e se os jogadores não responderem dentro de campo, esse jogo tem riscos no final, como aconteceu com o Joinville, que inclusive está com punição de 3 jogos que não vai poder jogar na Arena Joinville. Grandes emoções, um campeonato rápido, dinâmico, com algumas reviravoltas. É incrível, assim, 2 equipes que fizeram finais de campeonato catarinense na mesma situação. Joinville, pedido de impeachment do presidente. No caso do Figueirense, pedido de destituição de todo o conselho da SAF. Olha a situação complicada dos dois. Valeu. Cláudio Caticati com a gente ao vivo aqui no Esporte do Balanço Geral. Tem o Avaí, né? Ah, fala do Avaí, claro. O Avaí importantíssimo. O Avaí joga no próximo domingo, tá aqui a arte na tela, no estádio da Ressacada, que tem sido um diferencial. O torcedor tá com a sinergia junto com o time. Cauã de Almeida fazendo um trabalho espetacular, né? Tá fazendo muito com pouco. Ele e o diretor executivo de futebol, né? O Pedro Costa. E a equipe do Avaí muito diferente, o outro extremo, né? O Avaí está com um pé na semifinal do Campeonato Catarinense, necessita apenas de um empate e já estará na semifinal do estadual. Agora, é importante aquilo que a gente vem falando, né? A vitória se constrói. Você não pode sentar em cima do regulamento e que a qualquer momento vai fazer o gol e vai conseguir construir minimamente esse empate. Precisa se impor, o Avaí é favorito, tem, apesar das perdas que o treinador Cauã de Almeida teve ao longo da competição, Thalisson, Josmar, Maurício Garcês, que inclusive jogou ontem pela Chapecoense no Campeonato Brasileiro, mesmo assim o Cauã tem se reinventado, tem reinventado a equipe, tem mantido uma equipe competitiva. Inclusive, nós vamos trazer também o campinho aqui na tela, também treinos fechados na Ressacada, e é importante a gente colocar a tentativa, né, de escalação dessa equipe do Avaí. Tentar pensar como o Cauã de Almeida vem construindo essa equipe ao longo do Campeonato Catarinense. Manutenção dos 2 laterais, o Aracy e o DG, com a saída por expulsão do Alisson está suspenso, Gabriel Simples viria para o lugar dele, o Baldini, o garoto que tem sido aí a revelação do Avaí nesse campeonato catarinense, mantido na 4ª zaga. Meio de campo também com Zé Ricardo, Pedro Cuiabá e Jean Lucas. Com as alterações e as necessidades de mudança no ataque, e ainda não podendo contar com Rafael Bilu, que teve 2 sessões de treinamento, então a gente colocou o Luiz Henrique. Então, uma mudança de sistema, num 4-4-2, né, 4 jogadores no meio de campo, e lá na frente o Taylor, a estreia do uruguaio Felipe Avenatti, que teve um pouco mais de treinamentos para poder trazer uma condição ofensiva do Avaí que mantenha esse foco na vitória. Agora, importante a vitória também, por aquilo que a gente vem falando ao longo do tempo no Jornal ND, no Portal ND+, e aqui no Balanço Geral, também no Clube da Bola. A vitória para o Avaí é importante porque continua somando, né, a pontuação dentro desse campeonato catarinense, para que o Avaí possa disputar o segundo jogo da semifinal na Ressacada. Então, Polito, não só o empate para construir essa questão, né, do regulamento, né, de estar na próxima fase, mas também para fazer o segundo jogo na Ressacada. E olha que interessante, para encerrar a Série B, ela teve uma alteração de regulamento, acho que até a gente tem uma arte aqui, que traz um pouco mais do caráter de competitividade. Olha só, Polito, antes, 4 primeiros colocados na Série B ascendiam para a Série A. Né, os 4 primeiros. Agora, os 2 primeiros, e já vale para essa temporada diante dessa alteração de regulamento, por 17 votos a 3 foi alterado e foi aprovada essa nova formatação. Agora, o 3º e o 4º colocado não tem mais garantido o acesso à Série A, Polito. Vão ter que disputar o 3º contra o 6º colocado em sistema de playoff, ida e volta, mata-mata, e o 4º contra o 5º. Traz mais competitividade, porque antes aquelas equipes que terminavam em 5º por 1 ponto ficavam, poxa, e eu não tive a possibilidade de alcançar o acesso, traz mais competitividade aí para a Série B e a busca por acesso à Série A. Para ter um exemplo, a Chapecoense, que está na Série A nesse ano, terminou na 3ª colocação no ano passado, ascendeu diretamente. Se fosse hoje, ela ainda teria que disputar 2 jogos nesse sistema de playoffs para ver quem é que vai subir. Ficou mais apertado e, pelo jeito, vontade da ampla maioria. Né? Ah, é verdade. E 17 votos contra 3, né? Praticamente todos concordando com essa modificação. Traz realmente mais, né, essa solidez de competitividade dentro da competição. Obrigado, Claudião. Ótimo final de semana.
Igualmente, amanhã a gente está aqui 1h30 no Clube da Bola. Forte abraço, bom final de semana a todos. Combinadíssimo. Agora vamos falar de Paulistão. A bola vai rolar na tela da NDTV Record e vão ser 2 jogaços, hein? Dá uma olhada aqui conosco. Sábado, a partir das 8 da noite. Eles estão empatados na pontuação e precisam da vitória para alcançar a zona de classificação para o mata-mata. São Paulo e Primavera. O Morumbi se agita! E no domingo, um dos maiores clássicos do mundo, Corinthians e Palmeiras. É o primeiro derby do ano. Clássico gigantesco. Paulistão na Record. E a sede do Veleiros da Ilha em Jurerê, no norte da ilha, está recebendo a 37ª edição do Circuito Oceânico. Muito legal essa disputa, competição de vela, que é uma das mais tradicionais do Brasil, começou nesta quinta e vai até o próximo domingo. E a edição desse ano bateu recorde de participações, 55 barcos, mais de 400 velejadores reunidos aqui na Ilha da Magia. Pô, demais, né? Condições que ajudaram muito do tempo. Primeiro dia, Circuito Oceânico um sucesso, tanto para os velejadores quanto para quem acompanhava de perto. Muitas imagens legais, ó, nós conseguimos captar para poder mostrar aqui no Balanço Geral. Bacana, né? Isso aí é Santa Catarina.